Ei, gente! Estamos ao vivo. Aquele dia que eu vim aqui, foi na semana passada, eu gostei muito de separar algumas perguntas e responder ao vivo. E aí hoje eu separei 3 temas que tem muito na minha caixinha e não dá para responder com tanta profundidade. Então resolvi, trazer esses temas ao vivo aqui que fica salvo aí, mais gente tem acesso depois. E assim, uma dúvida, a primeira dúvida que sempre tem na minha caixinha é sobre marido narcisista. Sempre tem. Caterine, meu marido é narcisista. Nesse caso, só o divórcio? E aí eu quero te falar, provavelmente o seu marido não é narcisista. Porque o que tem de gente falando que o marido é narcisista e na verdade não tem assim, nem passou por um psiquiatra, a pessoa acha que tem por informações equivocadas. Então assim, hoje em dia, a maioria das pessoas tem traços narcisistas. Eu também tenho, você também tem. O mundo hoje é egoísta. Meu menino tá gritando aqui. Aí eu me perdi. O mundo hoje é egoísta. Nós temos traços narcisistas, todos nós temos, tá? Quais traços são esses? Nós agimos com egoísmo, nós temos o amor próprio tóxico. Qual que é o amor próprio tóxico? É aquele amor próprio que muitas vezes a gente só pensa na gente. O mundo hoje é assim, a frase do momento, você merece ser feliz. Mas a qualquer custo, passando por cima das outras pessoas, né? Então nós temos que pensar sobre isso. Ah, Caterina, mas o meu marido ele me manipula, ele mente para mim, ele é egoísta, ele me critica, ele não tem empatia, tá? Isso são traços narcisistas, mas isso não significa que ele seja narcisista. Eu já atendi várias pessoas aqui que vieram comigo falando assim, Caterine, o meu marido é narcisista. Ah, eu fui no psicólogo, ele falou que eu preciso me divorciar. Eu falo assim, não, calma. Vamos mudar as estratégias, vamos mudar os seus comportamentos para ver se ele muda os dele também. E aí foi percebendo que através de várias mudanças esse marido mudou. Então ele não era narcisista. Ele só tinha traços narcisistas, assim como nós temos. E eu me incluo, porque se eu não me trabalhar todos os dias, eu vou ficar uma pessoa também egoísta. Vou ter um amor próprio tóxico. Isso é de todo mundo. Então nós precisamos trabalhar isso na mente. Agora, se você realmente levou seu marido no psiquiatra e ele realmente falou que seu marido é narcisista, aí sim é outro caso. Mas provavelmente não foi isso que aconteceu. E aí você fica com essa ideia equivocada na sua mente, você cruza os braços e acredita que seu casamento não tem jeito, tá? Então isso é muito perigoso. Gente, pesquisas apontam que 2% aproximadamente da população é narcisista. Tem realmente o transtorno de narcisismo. 2%, aproximadamente 0,5% da população tem comprovação, 0,5%. É uma pequena parcela diante de tudo que a gente escuta por aí. Porque as pessoas preferem criar um problema que não tem do que fazer um caminho de volta e fazer o casamento dar certo. Essa é a verdade, né? Um mundo egoísta. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Na Bíblia fala o quê? Que o maior é aquele que serve. E a gente está com muita necessidade de ser servido. A gente quer ser servido o tempo todo. O tempo todo a gente quer ser servido. E aí, como o outro não corresponde à nossa expectativa, porque ele também tem essa necessidade de querer ser servido, a gente não faz nada, né? A Liara, verdade, né, minha linda? Então, separar, né? Tomar cuidado com isso. O ferido fere. Anote essa frase aí, o ferido fere, tá? Se o seu marido está te ferindo, ele também está ferido. Ele precisa de ajuda, tá? Ele precisa de ajuda. E muitas vezes você também está ferida. Você precisa de ajuda, né? Curado cura. Então você precisa se curar. Por isso que eu falo, o movimento começa pela mulher, porque né, hoje a maioria do meu público é mulher. Mas por quem tomou consciência primeiro. Tá? Eu atendo muitos homens na terapia também. Então o movimento começa por aquele que tomou consciência primeiro, pelo cônjuge que tomou consciência primeiro. Consciência de que é preciso fazer alguma coisa, consciência de cura. E aí esse movimento faz com que o outro, né, o cônjuge também entre em movimento. Por quê? Você e seu marido, uma só carne.
Então, a parte adoecida acaba te adoecendo também. Só que aí, se você se curar, você também vai levar cura para o outro. Por isso que é tão importante se curar. Faz sentido? Então, assim, esquece essa questão de narcisismo, tá? A não ser que você realmente foi no psiquiatra, levou ele e foi diagnosticado. Se não foi, tente as estratégias que eu ensino primeiro, porque o que eu tenho de relato de mulheres falando, meu marido eu achava que era narcisista, mas hoje eu estou vivendo um casamento abençoado, um casamento restaurado. A outra pergunta que direto tem na minha caixinha, na semana passada inteira teve, pelo menos uma por dia, a questão do masculino e do feminino. Por que que o ajuste do feminino e do masculino cura as relações? Por quê? Presta atenção. Todos nós, na live passada eu falei sobre isso, todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Todos nós viemos do pai e da mãe, né? Nós temos a célula do óvulo e do espermatozoide. Nós, mulheres, precisamos estar no feminino por mais tempo e o homem no masculino por mais tempo. Quais que são as características de cada um? Então, por exemplo, o homem, dentro do relacionamento de casal, ele precisa sentir homem mesmo. Ele precisa sentir que ele é o cara com você, que ele resolve os seus problemas, que ele é o suficiente com você. Você precisa fazer com que o seu marido se sinta validado dentro do seu relacionamento, tá? E muitas mulheres fazem ao contrário. O meu marido fica se sentindo, Caterine. Que ótimo, ele precisa se sentir mesmo que ele é o cara, o homem da casa, o máximo com você. Essa é a necessidade psíquica dele. Entendeu? Então, valide o seu marido, ele quer ser validado, ele não quer ser tratado como filho. Para de tratar o seu marido como filho. Você só está distanciando o seu marido, tá? Ele quer ser respeitado por você. É uma necessidade psíquica do homem, ser respeitado. E nós, mulheres, nós temos como uma primeira necessidade psíquica sermos amadas, tá? Essa é uma curiosidade que você precisa anotar. Tá bom? Seu marido, você não precisa ficar enchendo ele, eu te amo o dia inteiro. Ele precisa se sentir respeitado e validado. Agora a mulher, ela já tem, a maioria, né, gente? Claro que tem exceções, mas aqui eu estou tratando da maioria. A maioria das mulheres tem essa necessidade de se sentir amada, né? Acariciada com palavras e fisicamente também. Nós temos essa necessidade. Então, diferenciar, porque às vezes, por isso que é importante conhecer as linguagens do amor, né? Dentro do Conexão com Amor tem uma aula lá sobre as linguagens do amor, porque às vezes você faz algo para o seu marido querendo receber, mas não é isso que ele quer receber. E aí ele faz algo para você também querendo receber, mas que não faz sentido. Então a gente tem que descobrir como que o outro se sente amado, o que é importante para o cônjuge e falar para o outro também, quando ele não tem conhecimento ainda, o que é importante para você. Você tem que deixar claro. Né? Esses ajustes curam a relação. Como que a mulher, né, conectada com o seu feminino, ela ajusta o casamento? A mulher, ela precisa ter um marido PPP. O que é isso? Provedor, presente e protetor. Tá? Toda mulher precisa. Essa história de que mulher não precisa de homem para nada, criatura, para que você se casou? Se você tem esse pensamento do empoderamento feminino tóxico, que as mulheres têm que ser, precisam, né, desse empoderamento, em parte sim, né? A gente tem um poder, mas esse poder está sendo usado de uma maneira equivocada na nossa sociedade, para falar a verdade, né? Então, nós precisamos sim ter esse marido protetor, provedor e presente. Mas se a gente ficar tratando o nosso marido como filho, ele não vai conseguir ser, porque ele vai perder força. Ele vai sentir que ele não consegue, entendeu? Por isso que é importante você ajustar o feminino e o masculino na relação. Você precisa aceitar a liderança do seu marido. O que a Bíblia fala? Na Bíblia fala lá o quê? Homens, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Está na Bíblia. Está mandando o quê? Amar a mulher, porque nós temos essa necessidade psíquica. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Então a Bíblia está mandando o quê? A gente ser submissa. Só que esse é um assunto polêmico, né? Que causa um desconforto em nós, principalmente na nossa geração, que foi criada escutando que mulher não depende de homem para nada, que nós temos que fazer tudo por nós mesmos. Mas essa submissão, ela é muito interpretada de uma maneira errada. Essa submissão não é que você vai aceitar o seu marido te humilhar, ficar mandando em você. Não é
isso, não é isso. Submissão, você está abaixo da mesma missão que ele. Submissão, você está se submetendo a formar um lar com ele, a ter uma família com ele. Na Bíblia fala o quê? Que Deus criou a mulher para ser ajudadora do marido. Então nós somos a ajudadora dele. Para a gente ajudar, alguém tem que desempenhar primeiro a missão, né? Nos dá a missão, e essa missão vem deles. Então aceitar a liderança do marido, não a liderança tóxica. Mas na Bíblia está lá, para a gente se sentir amada, para o marido amar, ele tem que se sentir respeitado. Ele se sente respeitado com a nossa submissão. Então que a gente seja submisso sim, com sabedoria. E essa sabedoria você vai encontrar como? Em Deus, em primeiro lugar, né? E ajustando o feminino e o masculino na relação. Porque se esse feminino e masculino estiverem ajustados, vocês não vão ter dificuldade. Seu marido não vai ter dificuldade de amar e você não vai ter dificuldade de ser submissa a ele. A mulher, quando ela está no masculino, ela fica extremamente ansiosa, estressada. Por quê? Porque a mulher ela não foi criada para dar conta de tudo. Essa é a verdade. A mulher não foi criada para dar conta de tudo. E aí a maioria das mulheres que eu atendo aqui na terapia, elas estão super estressadas porque elas querem dar conta do mundo inteiro. Elas não pedem o marido para ajudar, aí elas começam a tratar como filho porque pensam que eles têm que adivinhar, né, o que elas querem. E isso faz mal, isso faz muito mal. Né? O homem no masculino, ele gosta de ter iniciativa para resolver as coisas. E a mulher no feminino, ela gosta disso, ela se sente bem com isso. Então a mulher, ela gosta daquela frase assim, pode deixar que eu resolvo? Pode deixar que eu resolvo. Só que a mulher, ela tem que soltar o controle. Pode deixar que o marido resolve, mas do jeito dele. Às vezes você quer tudo do seu jeito e seu marido se cansou. Seu marido se cansou. Tudo que ele faz você critica, você põe defeito. Então tá difícil. Entendeu? Por isso que vocês precisam ajustar o feminino e o masculino na relação. Por isso que as técnicas do diálogo fazem tanta diferença. Por quê? Porque você se apropriando das técnicas, você vai ajudar o seu marido de uma maneira sutil a fazer as coisas do jeito que você quer, sem precisar criticar, sem precisar ofender, sem ficar acusando que ele faz tudo errado, que não é do jeito certo. Sabedoria, porque se você começar a tratar o seu marido como se você fosse a mãe dele, ele vai perder a força dentro do casamento. Ele vai enfraquecer o masculino dele e você vai ficar no masculino por mais tempo, né? Então, ter cuidado e fazer esse ajuste, sair do papel de competitividade, né? Você foi criada para ajudar o seu marido e não competir com ele, tá? Crie também uma ambiência. Ah, Caterine, é difícil, porque aqui em casa, se eu não tomar iniciativa, meu marido não faz nada, nem eu mandando ele faz. Pode ser que ele não teve uma referência de masculino forte, com o pai, provavelmente, ele não teve essa referência, ele se perdeu na formação do masculino saudável. Então você precisa criar uma ambiência para ele, tá? Uma ambiência. Como que se cria essa ambiência? Você vai aproximá-lo de homens que você vê que tem uma referência masculina, você vai levar ele para palestra, cursos de casados, encontros de casados de igreja, por exemplo. Você vai compartilhar os seus conhecimentos com ele, né? Tudo que você vem aprendendo aqui no meu perfil ou em outros lugares, em livros, né? Agora você também precisa, né, estar em movimento, porque muitas mulheres querem que o marido seja o PPP, né, provedor, presente, protetor, mas elas mesmas estão de braços cruzados. Né? A maior mudança é o nosso exemplo. Né? Se nós mesmos não somos exemplos de mudança, como que o meu marido vai querer mudar? Se ele não vê nenhuma mudança em mim, que sentido vai fazer eu falar para ele, nossa, é tão importante que você também mude, né? Para que possamos crescer juntos, para que o nosso casamento melhore, se ele não vê nenhuma melhora em você? Se você é aquela mulher que só briga, chata, só fica cobrando, cara fechada, ele quer ficar o quê? Afastado de você, né? Eu tentei aproximá-lo de homens que admiro e ele disse que são acéfalos. Depende, me conte mais. Como que foi essa aproximação? Quem são essas pessoas? Ele primeiro precisa admirar essas pessoas, né? São referências mesmo de masculino? Né? Me conte mais. Porque essa ambiência é muito importante, tem que fazer sentido. Talvez ele se sentiu diminuído, né? Não teve o acolhimento. Então, quando a gente não é acolhido,
qual que é a tendência? A gente criticar. Isso é um mecanismo de defesa, né, para aquelas pessoas que ainda não estão curadas, tá? Então, ter esse cuidado também. Como que foi essa aproximação? Tá? Ter esse cuidado. Um outro problema também que tem muito na minha caixinha de pergunta, quase diariamente, toda semana, mas quase diariamente, é em relação à autoestima. Caterine, a minha autoestima está muito baixa. Ai, tudo que meu marido faz me incomoda. Eu estou passando por esse momento de crise, eu não consigo fazer nada. Então, assim, primeira coisa é você entender que autoestima não é aparência. A Ana escreveu aqui, olha, a referência de masculino dele é muito distorcida. E eu sou cristã e ele não. E tudo que envolve o cristão para ele é problema. Maravilha, minha linda. Ana, então você já entendeu que o problema é você aproximar ele de pessoas que vão falar de Deus para ele. Isso está causando um desconforto, tá? Então, qual que é a estratégia? Você aproximá-lo de pessoas que podem sim ser do meio cristão, mas que não vai ficar falando de Deus, mas que vai falar de assuntos morais. Porque é igual quando a gente conversa, igual quando eu atendo pessoas aqui que não tem essa abordagem cristã. Eu, como terapeuta, não vou ficar aqui convencendo a pessoa que ela precisa acreditar em Deus, mas eu vou levar conhecimento para essa pessoa de uma maneira ética e moral. Então, talvez a sua estratégia seja mudar isso, essa abordagem, deles não falarem de Deus, né, mas incluir a abordagem ética e moral, os valores, os princípios, para que ele vá se familiarizando aos poucos até ele se converter. Então, é ter sabedoria, entendeu? Te ajudei? Voltando aqui na autoestima. Autoestima não tem a ver com aparência, tá, gente? Muitas pessoas falam assim, eu vou fazer minha unha, vou ficar bonita, vou arrumar o meu cabelo. Caterine, eu sou linda, meu marido mesmo assim não me valoriza. Você pode estar com a melhor roupa, de salto alto, maquiada. Se por dentro você estiver quebrada, ferida, ele não vai olhar para você. Agora, você pode estar curada por dentro de pijama e chinelo e ele vai te achar linda. Faz sentido? Porque a autoestima não é só aparência. Tá? A autoestima não é só aparência. A aparência ela faz parte da autoestima. Quando você tem uma boa autoestima, você cuida de você por fora também. Mas não é só isso. O que é autoestima? É estima por você. Então, você, mulher, ou homem que está aqui na live também, que está se sentindo, né, que precisa de um ajuste na autoestima, de refazer, reconstruir a autoestima. A autoestima é estima por você. E você é a sua história. Tudo que te incomoda na sua história, todo trauma que você não ressignificou, toda ferida que você tem, faz com que a sua autoestima fique abalada, mesmo que você esteja arrumada. Percebeu que não tem a ver só com a aparência? A aparência é uma parte, na verdade, pequena da autoestima. Então, perceber isso. E não adianta você querer que o seu marido mude se você primeiro não se curar, se primeiro você não mudar, se você não reconstruir a sua autoestima. Não adianta, porque ele vai ver e não vai fazer sentido. É a mesma coisa de eu querer te ensinar a fazer uma receita de bolo, sendo que o meu bolo sai todo ruim. Meu bolo sai todo desajustado, todo ruim. Que autoridade que eu vou ter para te ensinar a fazer bolo? Então, que autoridade você tem para levar a cura para o seu casamento, para falar que seu marido precisa mudar, que ele precisa ter um posicionamento diferente se você não tem? Não tem como. Então, a mudança, ela começa em você. A mudança, ela começa em você. Seu marido, ele vai conseguir te enxergar e te ouvir quando ele vê que você mudou de verdade, tá? A Bíblia fala que a gente vai ganhar o nosso marido sem palavras, com as nossas ações. Pesquisa lá no Google, eu não sei onde está, mas fala que o nosso comportamento, que nós vamos ganhar o nosso marido com o nosso comportamento. Então ele tem que olhar para você e falar assim, nossa, ela está muito mudada mesmo, né? O que será que ela está fazendo? Eu acho que eu também estou precisando mudar, tá? Ele tem que ver essa mudança em você. Ele tem que perceber que algo mudou, ele tem que se incomodar, tá? Eu tenho vários pacientes na terapia que falam assim, meu marido ficou incomodado comigo, Caterina, tá até achando que eu estou traindo ele, de tão diferente, mas não é. Né? Esse é o conceito do mundo, né? Mas não é, porque a mulher era toda lá, mandona, toda masculina, vivia para baixo, chorando, e agora ela está cuidando dela mesma, cuidando da casa, está feliz. Então, causa estranheza a princípio, mas depois que a mulher se mantém constante nesse novo comportamento, o marido percebe que
que realmente ela mudou e que ele precisa mudar. E é assim que a gente leva a cura. Por quê? O seu marido, muitas vezes, ele está imerso no pecado, nos conceitos ruins, e aí quando tudo dá ruim, porque o fundo do poço chega, gente. O fundo do poço chega. E na hora que ele chegar lá no fundo do poço, será que você tem maturidade e você tem um emocional curado para estender a mão para ele e falar assim, eu sei fazer o caminho de volta? Vem cá que eu te ajudo. A maioria se afunda junto com ele. E aí fala comigo assim, Caterina, no casamento não tem jeito não, eu já fiz de tudo. Aí eu falo assim, fez de tudo não. Você não fez de nada que você precisava fazer. Você fez de tudo na força do seu braço, sem estratégia nenhuma, sem conhecimento nenhum. Né? Vem que eu te ajudo. Então, assim, é muito importante, sabe? Essa questão de você mudar para que o seu marido ou seu cônjuge, você que é homem que está aqui, mude também. Anote essa frase aí, a autoestima comanda a sua vida. A autoestima comanda a sua vida, né? Primeiro é Deus. Mas se você não tiver, não tiver feito as pazes com o seu passado, com as suas feridas, com tudo aquilo que você vem passando, não adianta nada. Isso é autoestima. É você olhar para você, para sua história e falar assim, eu passei por tudo isso, mas eu já ressignifiquei. O que é ressignificar? Não é você apagar, não. É você dar um novo significado no sentido de que você encontrou propósito para aquele sofrimento que você passou. Isso é ressignificar. É você olhar para cicatrizes e você ver assim, doeu na época, mas hoje eu consigo olhar para essa cicatriz e ver um propósito. É importante que você faça isso. Sabe? Que você encontre um propósito no seu sofrimento. É importante. E isso faz parte da reconstrução da autoestima. Então, por isso que você primeiro precisa se curar para você levar a cura para o seu cônjuge, né? Não adianta você querer... Tem mulheres que falam para o marido fazer terapia, mas elas mesmas não querem fazer terapia. Elas ligam, mandam mensagem, Caterina, atende meu marido e tudo. Tá. Me conte aqui um pouco da história de vocês. Ele não quer terapia e não sei o que, não sei o que. Tá, mas você está fazendo terapia, mesmo que seja com outro profissional? O que você está fazendo para que ele sinta vontade? Não, mas é ele que precisa, eu não preciso não. Ou seja, a mulher não quer mudar. Ela acha que só o marido mudando o casamento está ajustado. Não, os dois precisam. Quem tomou consciência primeiro, no caso, né, a mulher que eu estou dando exemplo, que tem que tomar atitude, que tem que começar a mudança. Não adianta só falar que o outro que precisa mudar. Não é assim que funciona. Não adianta um cego querer guiar outro cego. Né? Não adianta. Por isso que lá dentro do Conexão com Amor tem um passo a passo. Como que é esse passo a passo? Primeiro você se cura. Primeiro você entende qual que é o verdadeiro amor, o sentido do amor. Sabe por quê? A maioria das mulheres, dos cônjuges, né? Eu falo para mulher porque o meu curso é para mulher. Na terapia que eu atendo homens e mulheres. A maioria das pessoas, dos cônjuges que querem, né, tomaram consciência de que precisam fazer algo para o casamento, eles querem que o outro se cure primeiro. Eles querem terceirizar, eles não querem ter esse trabalho. Então, e eles querem por motivos egoístas. Quando eu pergunto assim, por que você quer salvar o seu casamento? Porque eu não quero me divorciar. Por que eu não quero me divorciar? Eu não quero dividir os bens, eu quero criar os meus filhos junto do pai, junto da mãe. São várias razões pensando em si próprio. E aí você pensa assim, o cônjuge está sendo egoísta. Sim, mas você também está sendo, de alguma maneira, egoísta. Porque os motivos pelos quais você quer salvar o seu casamento são motivos pensando em si mesmo. É o certo a se fazer, salvar o casamento? Sim, mas se você lutar pelos motivos errados, pelos motivos egoístas, essa luta ela vai ser uma luta muito sofrida, muito sofrida. Tá? Então, quais são os motivos que você precisa lutar pelo seu casamento? Primeiro, é da vontade de Deus. Primeiro motivo. Segundo motivo, você precisa, né, querer a salvação do outro também. Né? O outro provavelmente ele está perdido, então você precisa levar essa salvação para ele. Né? Você é carne da carne, osso dos ossos, a pessoa mais próxima que tem do seu marido. Para que isso aconteça, é você. Então Deus te confiou uma missão. Ei, Carol! Deus te confiou essa missão, entendeu? Então você precisa levar a salvação. Então, primeiro motivo é Deus, a salvação, você quer fazer o que é certo, você quer se restaurar, sabe? Por quê? Muitas mulheres, eu já atendi incontáveis mulheres que já se separaram, se casaram novamente, estão vivendo os mesmos problemas do primeiro casamento. Por quê? Porque elas não se curaram.
elas não se curaram. Então não adianta só trocar de marido. Percebeu que você restaurar o seu casamento é o caminho? Alguns casamentos não vão ter jeito? Sim, menos de 10%. É a exceção da exceção da exceção. A maioria não sabe fazer dar certo. Por isso que desiste. Aí por desistir, acaba falando assim, Caterine, foi Deus que não quis. Aí eu pergunto, mas o que você fez? Como que foi? Quando a pessoa vai me contar, eu percebo que a pessoa ela não fez nada do que precisava ter feito. O outro afundou e essa pessoa afundou junto. Entendeu? E como você não se curou, você acabou atraindo os mesmos problemas, porque a vida é assim, é igual um jogo de videogame. Se você não aprendeu naquela fase o que fazer para passar de fase, a vida vai te trazer de novo para aquela mesma fase. É o que acontece com muitas pessoas em relacionamentos. Elas ficam de relacionamento em relacionamento, de relacionamento em relacionamento, nenhum dá certo. Sabe por quê? Porque elas não aprenderam a passar de fase. Então a vida está trazendo aqueles mesmos problemas para elas acordarem para a vida e aprender a resolver. Talvez esse seja o seu problema. Aprender a resolver os problemas, tá? Então, em vez de você querer outro casamento, conserte esse casamento primeiro, faça tudo que estiver ao seu alcance para dar certo. Você não fez nem um décimo, eu tenho certeza. Não fez. Entendeu? Então, faça por onde, faça a sua parte, tá? Lá no Conexão com Amor, primeiro você aprende a fazer o seu casamento dar certo pelos motivos certos, do jeito certo. Então você vai mudando, se curando as suas feridas, as suas mágoas, para que a sua luta pelo casamento não seja algo tão sofrido. Não seja algo tão sofrido. Porque ali você sabe que você está fazendo o que é certo pelos motivos certos. Entendeu? Não pelos motivos egoístas. E aí você vai se apropriando, você vai identificando os verdadeiros problemas do casamento. Tá? Os verdadeiros, porque muitas mulheres elas ficam focadas nas consequências. Quais são as consequências? É a traição, é a rejeição, é a falta de diálogo, é a frieza. Essas são as consequências. Quais são os verdadeiros problemas? Talvez seja a lealdade parental, talvez seja a má formação do caráter lá da infância, tá? Tem vários outros problemas. Então, assim, você identificando, você consegue ajudar o seu marido. Você consegue ajudar o seu marido e como ajudar, tá? Lá tem o passo a passo, né? Olha, esse problema é isso. Você precisa conversar com ele dessa maneira, tem as técnicas do diálogo, tudo direitinho, entendeu? Então você precisa se entregar primeiro ao processo, tá? Eu tô com o horário contado aqui, por isso que eu tô olhando com o relógio. Vou tentar voltar amanhã nesse assunto, eu acho que esse é um assunto muito importante e ele tem tanta coisa para falar. Tá? Mas resumindo aqui, se você acha que seu marido é narcisista, provavelmente ele não é, tá? Ele tem traços narcisistas assim como você tem, tá bom? Então, tratar esses traços, mudar, né? Se você continuar tratando ele com egoísmo, ele também vai retribuir egoísmo. Se você aprender a servir e amar, ele com certeza vai retribuir. Talvez não de imediato, primeiro vai causar desconforto e estranheza, mas depois ele vai entrar nesse movimento, tenho certeza disso. Tá? E aí você vai agindo de uma maneira muito mais de amor, sem egoísmo, e vai trazendo ele para você. Né? A Bíblia fala que o maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve, anote isso aí. Então, a partir de hoje, ame e sirva. E aí você vai ver os resultados aparecendo no seu relacionamento. Tá bom? Amanhã eu vou tentar voltar aqui, tá, meus amores? Um beijo com Deus.